Após nosso protagonista entregar a nosso pequeno slime umas coisas, ele ganha aquele shape dos sonhos. No entanto, ali, ao ganhar aquele shape seu, ele já é cortado em pedacinho. Agora quem fez isso foi esse bicho atrás dele, conhecido mais como o louva-a-Deus da caverna. Nosso protagonista leva um susto ao ver que o nosso Léo Stronda não morreu com aqueles cortes. Ele agarra o pescoço desse bicho. Usando uma habilidade de regeneração, ele se recupera. Ali, ele afunda a cara do bicho no chão. Logo após isso, ele arranca um pedaço de coisa de algum lugar. Aqui, ele fica de frente para esse grilo. Enquanto ficava de frente, ele começa a ter umas lembranças de quando esse grilo humilhava ele e seus companheiros. Com essa lembrança sua, de longe nosso protagonista vê a briga acontecendo. Na luta, ambos eram extremamente fortes, mas nosso protagonista vê que o marombão era mais forte. Porém, aquele grilo foi mais inteligente. Ele tenta arrancar essa caveirinha. Estava regenerando o Léo Strong. Para não perder a sua regeneração, ele então arranca seu braço para longe. Logo após isso, ele começa a lançar vários socos em sua direção, jogando logo em seguida aquele grilo para longe. Nosso prota de fundo só aplaude a força do seu slime. Mas já da cidade, aquele anão lá tentava encontrar o nosso protagonista. Como não encontrou, ele viu esse gordinho aí tentando a sorte. Ele tenta enfrentar ele, mas como resultado ele não conseguiu. Como não conseguiu, ele viu o nosso protagonista nesse trem. Pensando que nosso protagonista é esse cara, ele estaria seguindo o bicho. Já logo após aquele Léo Stronda espancar aquele grilo, uma coisa sai da boca daquele grilo. Esse era um slime. Enquanto o bicho estava no chão, ele começa a andar na direção do pet de nosso prota, pensando que estaria controlando o pet dele. Um fogo surge por sua costa. Já o motivo desse fogo é porque nosso pet comeu essa coisa. Logo após fazer esse fogo, ele mata esse slime que tentou a sorte. Mas já a morena de nosso prota li umas coisas que deixavam ela bem em pé da vida. Esse era daquele cara lá que se passava por nosso protagonista. Ela não gostava nada do que aquele cara fazia. Enquanto a mesma procurava por nosso prota e pensava em dar um processinho no figuras, nosso protagonista elogiava seu slime por espancar esse bichinho. Logo após matar aquilo, uma coisa dropa. Logo após dropar, o nosso protagonista pega essa coisa em sua mão. Essa era a lâmina do louva-a-Deus. Porém, nosso prota precisava fazer uma coisa. Para isso, ele vai perto dos seus pets. Aqui, ele dá o nome ao Kikiki. Seu nome será esse agora. Léo Stronda será esse bombadão aqui. E no entanto, ao dar então os nomes aos seus pets, ele pensaria em estar saindo, pois precisava upar. Mas nem foi preciso, pois no mesmo lugar surgiu um esqueleto de armadura. Mas vendo já o esqueleto, ele já saca sua peixeira. Ela na mão, ele passa por ele, derrotando facilmente esse esqueletão. Se gabando por isso, ele é ignorado por seus pets. Vendo isso, ele vai perto do Léo Stronda, abrindo sua tela de sistema. Ele vê que esse Léo Stronda era basicamente 20 vezes mais forte do que nosso protagonista. Num soco só, ele derrotaria o nosso prota num piscar de olho. Mas já na cidade aqui, podemos ver a amiga da nossa morena. As mesmas estavam preocupadas com ela, pois aquela lá estava bastante focada no novo jogo. Ela mesma até cancelou uma raid que elas estariam fazendo. No entanto, ali mesmo aparece uma nova mensagem dizendo que a nova raid começou, deixando elas felizes. Não só elas, como também os ADMs do jogo, fazendo uma festa no lugar onde que estão. Mas logo à frente ali podemos ver na caverna aquele cara de antes. Ele entrou aqui para estar fazendo as coisas. O mesmo procurava por uma pessoa que estava entrando numa raid, destruindo tudo e fazendo estragos só no jogo. O mesmo era o nosso prota, só que um dos ADMs lá pede para que ele voltasse logo, pois o jogo alcançou a marca de 1 milhão de jogadores. Enquanto eles comiam churrasco, ele que sofria na mão dessa caverna. Enquanto via isso tudo, ele começa a olhar sua tela de sistema, mas uma coisa era preciso fazer para ali estar seguindo em frente em uma missão sua. Só que atrás dele, alguém aparece dizendo que quem estava procurando por ele. Mas para entender como nosso protagonista chegou ali, precisamos voltar um pouquinho. Aqui eu mesmo lidava com aquele esqueleto, só que ele matou fácil aquilo. Porém agora estava lidando com outro monstro. Esse monstro era um pouco forte, pois logo após um tempinho, aquilo aparece. E isso era um crocodilo gigante. Mesmo usando a sua habilidade mais forte, ele não tancava fácil enquanto estava lutando contra isso. O nosso pet Kikiki fica de longe observando tudo. Só que ele pensou que o nosso protagonista tinha sido devorado por esse crocodilo gigante. Para isso, ele tenta atacar o bicho. Para isso, ele então bota para fora uma bola de fogo. Com aquela bola de fogo, o bichinho simplesmente apaga da existência o crocodilo. De dentro da boca do bicho, nosso protagonista aparece. Mas já que na frente do jogador, estava assustado. Só que na visão do jogador, o nosso protagonista é um monstro. Mas nosso prota procurava por alguma coisa, e ele precisava da ajuda desse jogador. Mas do nada uma coisa começa a acontecer. Um bug rola. Nosso protagonista logo é sugado já para uma nova missão.
Só que após sumir ali, aquele cara percebe que esse bicho que parecia um monstro era o nosso protagonista. Vendo que poderia estar conseguindo alcançar o moleque, ele só via na sua frente o Léo Stronda de nosso pro. O bichinho já segurava na marreta gigante dele. E com essa marretada gigante, o homem não aguenta. Ele é partido em meio. Mas já de um outro lado, nosso protagonista ficava pé da vida, pois ele não conseguiu conversar nada com aquele desenvolvedor. Mas sentando em cima de um baú que apareceu na sua frente, ele começa a ver que seu corpo no mundo real estava de boa, pois o ADM estavam procurando por ele. Ele até pensa que ele ainda é uma peça principal desse jogo. Achando que o jogo ainda está na fase de desenvolvimento, na sua frente já aparece aqueles dois novatos. Os mesmos chegam perto do nosso protagonista. Só que os mesmos trouxeram mais uma pessoa, que essa pessoa estará fazendo parte da sua nova missão. Ali aparece uma tela desse sistema mostrando a nova missão de nosso protagonista, ansioso por isso. Ele segue em frente. No entanto, ali naquela caverna, podemos ver o Léo Stronda vendo uma coisa sendo dropada por aquilo. Mas já o nosso protagonista chama por ele. Runa de convocação. Graças a isso, ele pode estar fazendo que seus pets de que esteja em outro lado do mundo apareça do seu lado. Assim, aquele Léo Stronda que estava do outro lado do mundo conta que nosso protagonista chamava por ele. Mas já ali aquele cara já aparece entregando nosso protagonista uma carta direta do rei. Pegando aquilo, ele vê que o rei estava mandando nosso protagonista fazer uma missão sim. Mas colocando uma capa, ele abre aquilo. Abrindo, ele vê que o rei sabia do segredo de nosso prota. Assim, ele dá um nome também para os seus guardas ao seu lado. Assim também, aquela maga abre um portal para o nosso protagonista estar seguindo em frente com a sua missão. Logo atrás ali, aquele mesmo que se passava por nosso protagonista estava fazendo aquela primeira missão que o nosso prota fez. O mesmo sofreu para passar, mas com a ajuda dos seus tais fiéis, ele passa fácil. Mas para fazer umas certas coisas, nosso protagonista precisava fazer uma primeira coisa. Essa era dividir o seu grupo. Para isso, ele pede para que os dois caras aqui contratassem algumas pessoas para atrair a atenção de alguns soldados. Mas também ele precisava estar consertando uma parede que foi quebrada por um alguém. Chamando a maga para estar seguindo ele, num canto podemos ver os mesmos. Aqui nesse canto, nosso protagonista revela a sua identidade. A mesma não queria, mas nosso prota pede para que ela desbuchasse tudo. Não querendo, ela fala. Ela faz parte de uma equipe do Urso Polar. A mesma entrou na equipe de nosso protagonista para estar encontrando um certo traidor. Não ligando para quem era esse traidor, nosso protagonista começa a ver que essa pessoa era um pouco parecida com outra pessoa que nosso protagonista conhecia. Mesmo que ele desconfie um pouco dela, ele ignora a ideia dela ser uma traidora. Para isso então, ele segue em frente. Só que um raio naquele lugar cai. Só que logo após aquele raio cair, os monstros surgem. A maga queria lidar com os monstros, mas nosso protagonista entrou no meio. Com só uma espadada só que o nosso protagonista deu nesse monstrinho aqui, ele conseguiu perfurar o bicho. Mas isso não era o suficiente para matar. Então para isso, ele utiliza seu pet. Enquanto ele utilizava aquilo, a de trás ficava surpreso ao ver o poder de nosso protagonista. Mas ali, um poder de bola de fogo já vai na direção daqueles bichos. Logo após isso, a de trás, a maga pensa em utilizar uma magia mais forte sua para lidar com o monstro. Enquanto o monstro é lidado, aquele figurante que se passava por nosso protagonista marcava as árvores, pois precisava estar encontrando um bicho ideal. Após marcar, ele acha esse bichinho, mas ali nosso protagonista via que aquela lá era semelhante a uma pessoa que ele jogava tanto com. A que ele tanto falava aqui era aquela nossa morena. No entanto, no passado, nosso protagonista convidou ela para uma guilda. Ele confiava bastante nela, então para isso contratou ela para sua guilda. Mas ignorando a ideia de ela ser aquela nossa morena, ele segue em frente. Dentro do castelo, ela começa a perguntar ao nosso protagonista como é que ele domou esse bichinho. Ele simplesmente fala que é um domador, e ele conseguiu domar um boss de um andar ali. Então ele abre esse portão, só que eu abri, a mesma de trás bota já a peixeira no seu pescoço, dizendo que nosso protagonista era o traidor que a nossa morena estava procurando. Apontando o nosso protagonista como o traidor, ela põe uma jaula no moleque. Ali em seguida, ao botar a jaula no moleque, ele segue em frente para dentro do castelo. Só que dentro já de uma caverna, estava rolando a luta. A luta era daquelas amigas de nossa morena. Após um tempinho, a mesma aqui venceu o boss. Após vencer o boss, já podemos ver a nossa morena. Aqui essa estava preocupado com uma coisa. A coisa que ficava preocupada era sobre a guilda sua, mas ela ignora a coisa toda, pois já aqui no castelo do rei já podemos ver a mesma que pegou o nosso protagonista. Ali ela segurava um cartaz dizendo para esses dois que o nosso protagonista é o traidor do reino. Já dentro do castelo já podemos ver o rei conversando com o nosso protagonista. Mesmo que seja um rei, o bicho era bastante calmo. Enquanto ali tentava fazer o nosso protagonista falar as coisas, uma missão aparece na sua frente. É o seguinte:
Porém, a missão de nosso protagonista foi mudada. Agora ele terá que estar encontrando o traidor na vila. Só que ali, ele via que o nosso protagonista conseguiu domar essa besta. Rei Arthur. Esse era basicamente a nomeação do reino com o seu nome. O que isso significa? Que essa pessoa era a única capaz de conseguir domar monstros. Pegando sua peixeira, ele aponta para o nosso protagonista. Ali em seguida, ele pega aquela peixeira e dá uma espetada no moleque. Mas ele precisava aguentar, pois ele já tinha bolado uma coisa. Só que por ter feito isso, o nosso Kiki aqui não gostou nada disso. Para isso, ele bota um fogo na sua boca. Em seguida, ele tenta a sorte, mas o bichinho era forte. Ele joga o nosso Kiki aqui facilmente no chão. Já então que o nosso protagonista era basicamente o mestre desse Kiki aqui, ele queria fazer com que o Kiki se tornasse seu novo mestre. Botando a mão na frente, aquilo é cortado ao meio, pois já quem já apareceu no meio da brincadeira foi nosso Léo Stronda, cortando ao meio seu braço. Após quebrar aquele feitiço que já o moleque, ele pega uma coisa. Aquilo recuperava sua vida. Mas já na vila dos iniciantes, podemos já ver aquelas tal companheiras de nosso protagonista. Elas estavam procurando por uma missão, porém para fazer a missão era necessário uma pessoa importante. Como então o nosso protagonista se soltou, ele agora estará lutando mano a mano com esse bichinho. Assim, ele segurando sua espada, lascando um soco nos seus braços, o bicho defende. Ali, ele mostra uma habilidade que só o traidor possui, a habilidade da escuridão. Aquela rachadura no muro foi por causa dele, mas ele estava utilizando pessoas comuns como sacrifício para alguma coisa, mas nosso prota não ligava para essas coisas dele. Para acabar com a luta, ele tenta utilizar um soco mais forte seu, mas isso não foi suficiente para matar o bichinho, pois vendo que a porta estava sendo aberta e lá apareceu aquela maga, ele pede para que seu subordinado segurasse ela um pouquinho. Enquanto ele segurava ela, aquele cara lá, que era o rei, se transforma nesse pequeno urso. Como então a nossa maga estava procurando um traidor, ela ali vê então o rei se transformando no traidor. Culpando o nosso protagonista como o traidor, ele pega sua espada, utilizando seu ataque famoso. A maga vê que as habilidades deles eram semelhantes ao líder da guilda. Com sua espada na mão, ele começa a lutar contra o bicho. Após um tempo de luta, nosso protagonista vê que precisava estar utilizando o seu pet ao favor. Com a ajuda dele, ele conseguia peitar mano a mano aquilo. Um soco forte e na sua direção, mas usando seu pet ao seu favor, um fogo surge por sua costa. Aquele soco acaba meio que se colidindo com o fogo de nosso pet. Ali, seu braço é queimado, mas ele elogiava o nosso prota por sua força. Rei Arthur. Ele era basicamente uma besta que adorou consumir sangue humano, sempre vivendo numa luta contra os humanos. O rei Arthur se rendeu, ele se sacrificou para conseguir manter a paz. Assim, ele suga os poderes do rei Arthur, mas para a luta continuar, ele faz uma proposta ao nosso protagonista, arranhando sua pá, ele tira um sangue. Ali ele faz uma proposta, sua proposta era se aliar ao traidor, ou lutar contra ele até a morte. O rei atual deseja se aliar ao nosso protagonista para estar destruindo o rei antigo. Essa é a sua nova missão, ajudar ele. Mas nosso prota recusa em se aliar a ele. Mesmo que ele seja o rei Arthur, ele agora é seu companheiro. Usando suas duas habilidades mais fortes, ele parte com tudo para cima dele. Mas mesmo assim, o soco do bichinho era forte. Jogando ambos para trás, nosso protagonista vai para cima dele, usando uns cortes nele. Ele dá um aviso para esse urso, para ele se render. Em seguida, se aliar ao nosso protagonista. Enquanto ele tentava se aliar contra esse urso, já vemos aquele cara que se passava por nosso protagonista. Aqui ele estaria lutando numa arena contra algumas pessoas. Enquanto a luta rolava, nosso protagonista fazia seus últimos passos. O mesmo lá aceita estar seguindo o nosso protagonista, pois no passado, aquele lá teve um pequeno pesadelo. Para vencer aquilo, ele precisará de uma equipe. Para isso, ele se alia ao nosso protagonista. Se aliando, ele vai perto daquela maga e diz a ela que agora ele é o novo rei. Para isso, ele pede para que ela seguisse ele. Em seu ombro havia um brasão. Ela pega aquilo e arranca e joga no chão. Agora em diante estará seguindo o nosso protagonista. Mas depois daquele ataque que ele recebeu desse rei Arthur, ele vê que estava bastante fraco. Agora ele, com a sua nova equipe, vai precisar estar ficando forte para novos oponentes no futuro estar lutando. Mas para saber com quem ele estará lutando no futuro, nós teremos que deixar para uma próxima parte. Só que para nós ter aquela parte 3 básica, nós teremos que deixar uma meta de likes. Se nós bater 2.500 likes, eu trago a vocês uma parte 2. Então, nos vemos por aí, né?